Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então, assista a este vídeo até o final. A telefonista fez as perguntas de praxe. Onde você está? O que aconteceu? Ela está respirando? No chão do banheiro, em uma posição antinatural, estava deitada uma mulher. Ela já estava morta. Havia um ferimento de bala em sua cabeça. Ao lado dela, estava uma pistola. Os primeiros indícios apontavam para suicídio, mas policiais experientes imediatamente sentiram que havia algo que não se encaixava nessa cena. A pistola estava caída ao lado do corpo, mas não da forma como normalmente cai da mão. Estava cuidadosamente posicionada à sua esquerda, embora Alex fosse destra. Além disso, não havia sinais de disparo a curta distância, nenhum resíduo de pólvora nas palmas, nenhuma queimadura característica que aparece quando o tiro é feito de perto. Peritos também examinaram o carro de Matthew. No porta-luvas, encontraram a impressão de uma troca de mensagens, sublinhada com marcador. No porta-malas, luvas de tecido e uma jaqueta dobrada com cuidado, no bolso da qual havia um pendrive. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Alexandra Penning, que era chamada de Alex por todos os seus próximos, era o tipo de pessoa de quem se diz: ela nasceu para ajudar. Loira, com olhos vivos e um sorriso aberto, ela parecia mais velha do que sua idade desde jovem. Não em termos de aparência, mas em seu mundo interior. Alex sabia ouvir, sentir a dor de outra pessoa e fazer isso sem julgamentos. Foi por isso que escolheu a medicina. Primeiro estudando para ser enfermeira licenciada, depois trabalhando na sala de emergência. E embora o caminho não fosse fácil, especialmente em condições de horas extras e estresse, ela nunca reclamava. Alex acreditava que seu trabalho era estar presente quando os outros se sentiam mal. Ela nasceu e cresceu em Minnesota. Sua família, o pai, a mãe e o irmão mais novo, vivia em uma pequena casa nos arredores de São Paulo. Uma típica família americana de classe média. Seus pais frequentemente trabalhavam até tarde, e Alex assumiu os cuidados com o irmão desde a adolescência. Foi então que começou a se formar nela aquele caráter, atenciosa, mas ao mesmo tempo reservada, ensinada a não demonstrar fraqueza. Já no ensino médio, Alex sabia que seguiria para a medicina. Não por desejo de ganhar dinheiro. Naquela época ela chegou a considerar seriamente tornar-se paramédica, mas por vontade de ser útil, de ser necessária. Depois da faculdade, conseguiu um emprego em uma clínica local, onde rapidamente conquistou o respeito dos colegas. Alex não era apenas uma enfermeira, era alguém a quem as pessoas recorriam em busca de conselhos, até mesmo aqueles que já trabalhavam na clínica há décadas. Reservada, responsável, nunca se deixava abater. Mas junto com essa força vinha outro lado. Ela também guardava sua dor para si. Raramente falava sobre sua vida pessoal, embora os amigos soubessem. Alex teve alguns relacionamentos mal-sucedidos, um deles terminado de forma muito ruim. Aos 32 anos, Alex Penning já tinha passado por muita coisa. Houve períodos sombrios. A luta contra a dependência de medicamentos controlados, os efeitos do esgotamento emocional, a terapia na qual ela buscava um caminho de volta a si mesma. Mas tudo isso parecia ter ficado no passado, pelo menos na superfície. Perto do fim de 2022, ela estava, nas palavras de sua família, em um bom momento. Tinha se mudado para seu próprio apartamento, trabalhava bastante e às vezes frequentava aulas de yoga. Voltou a rir, não de forma educada como antes, mas de verdade. Tudo estava melhorando. Mas como muitas vezes acontece, por trás do bem-estar exterior havia coisas que nem todos sabiam. Naquela época, Alex começou a namorar um homem chamado Matthew Acker. Ele era mais velho do que ela, assistente de médico que trabalhava em um hospital próximo. O relacionamento começou de maneira discreta, sem publicidade desnecessária. Eles se conheceram em uma conferência interhospitalar e começaram a conversar sobre plantões difíceis e esgotamento emocional. Uma conexão rapidamente se desenvolveu entre eles, profunda, mas complicada. Matthew era inteligente, carismático e autoconfiante.
Sabia falar bem e dava para a impressão de estar no controle de tudo ao seu redor. E parecia que era isso que conquistava Alex, cansada do caos de sua própria vida. O relacionamento se desenvolveu lentamente, quase nas sombras. Não porque tivessem vergonha de algo. Ambos eram apenas cautelosos. Alex, segundo seus amigos, não gostava de expor sua vida pessoal. E Matthew, ele era, em geral, uma pessoa fechada. Quase ninguém realmente o conhecia. Sim, seus colegas falavam bem dele. Profissional, pontual, impecavelmente vestido. Mas, ao mesmo tempo, parecia estar sempre um pouco à parte. Seu passado era envolto em mistério. Havia rumores de que ele tinha passado por um divórcio difícil, que raramente via os filhos, que já havia enfrentado reclamações sobre seu comportamento no passado. Mas nada concreto, nada oficial. Apenas fragmentos de conversa pelos corredores. Com o tempo, Alex começou a perceber sinais de alerta no relacionamento. De acordo com seus amigos, ele começou a demonstrar atitudes de controle. Perguntava com quem ela estava trocando mensagens, verificava quando ela estava online, fazia perguntas sobre seus amigos homens. Várias vezes ela admitiu que ele podia, de repente, ficar frio, se desligar, ou, ao contrário, explodir inesperadamente. Ela começou a duvidar. Ainda era ela mesma dentro daquele relacionamento? Mas, ao mesmo tempo, tinha medo de tomar uma atitude drástica. Alex acreditava nas pessoas, dava segundas chances. Talvez vezes demais. Em novembro de 2022, ela começou a sair com outro homem, Shane Anderson. Ele não era da área médica, mas era mais simples, mais aberto. Com ele, ela se sentia mais leve e talvez tenha começado a acreditar que poderia deixar para trás o relacionamento antigo e doloroso. Mas ela não contou para Matthew imediatamente. Talvez não quisesse um conflito. Talvez tivesse esperança de que tudo se resolvesse sozinho. Mas nada se resolveu. Pelo contrário, tudo começou a escalar rapidamente. Em 15 de dezembro de 2022, Alex, Matthew e Shane se encontraram em um bar. Um encontro casual que se tornaria o ponto de partida. As câmeras de segurança mostraram Shane se aproximando do casal, iniciando uma conversa e depois uma briga. Shane deu um soco em Matthew, após o qual foi retirado do local. Alex parecia agitada, mas permaneceu com Matthew. Após a briga, Alex não conseguiu se recompor por vários minutos. Ficou de pé no balcão, como se estivesse tentando decidir algo para si mesma. Matthew, apesar do golpe que recebeu, não demonstrou nem agressividade nem choque. Bebia água em silêncio e a observava. Vários clientes se viraram, comentando a situação, mas o casal parecia não notar ninguém ao redor. O barman mais tarde recordou que Alex não parecia tanto confusa, mas sim internamente esmagada. Ela voltou à mesa e tentou ligar para alguém, mas ao ver o olhar de Matthew, guardou o telefone. A conversa deles na mesa foi curta, contida, como se ambos tivessem medo de dizer algo desnecessário. Às 0h42, as câmeras registraram os dois saindo do bar. Ela um passo à frente, ele atrás, com as mãos nos bolsos. No estacionamento, pararam junto ao carro dela e uma discussão começou. Alex gesticulava, tentando provar algo, e Matthew permanecia quase imóvel. Poucos minutos depois, a discussão cessou e eles foram juntos em direção à casa dela. No caminho, Alex escreveu uma mensagem curta para uma amiga. Ele está em silêncio de novo. Está me pressionando. Essa não era a primeira mensagem preocupante relacionada a Matthew nas últimas semanas. Alex havia compartilhado com suas amigas que ele tinha se tornado imprevisível e que ela se sentia encurralada contra a parede. Ao chegarem em casa, não entraram imediatamente no apartamento. Ficaram cerca de 10 minutos no carro. Um dos vizinhos relatou depois que os viu parados na entrada e Alex acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. Já dentro do apartamento, não houve mais conversas em voz alta entre eles, mas a atmosfera estava tensa. Alex ligou a música no quarto, como se tentasse criar ao menos uma trilha de fundo para abafar sua ansiedade interna. Matthew foi para a cozinha, serviu-se de um copo de água e ficou junto à janela por muito tempo, imóvel.
Ele não disse uma palavra, mas o olhar era pesado, como se já soubesse de algo. Naquela noite, tudo o que havia ficado por dizer nos últimos meses pairava entre eles. Um silêncio denso, quase palpável. 16 de dezembro de 2022. Minnesota. As ruas ainda respiravam o silêncio pré-dawn. Eram cerca de 5h30 da manhã quando a delegacia de plantão recebeu uma ligação. A voz do homem na linha soava tensa, mas não havia sinais óbvios de pânico. Ele se identificou. Matthew Acker. Disse que estava no apartamento de sua namorada, Alexandra Pennick, que ouvira um disparo e que tentava arrombar a porta. A telefonista fez as perguntas de praxe. Onde você está? O que aconteceu? Ela está respirando? Mas Acker não conseguiu dar uma resposta clara a muitas delas. Ele estava confuso em suas palavras. Disse que ela se trancara no banheiro, que ele derrubara a porta e que havia uma arma ao lado dela. A dele. Alguns minutos depois, polícia e paramédicos chegaram ao endereço indicado. Era um apartamento comum, sem nada de notável, em um prédio de várias unidades. Silêncio atrás da porta. Lá dentro, iluminação fraca, cozinha por limpar, sinais de que a noite fora longa. No chão do banheiro, em posição antinatural, jazia uma mulher. Ela já estava morta. Um ferimento por disparo na cabeça. Uma arma próxima. Os primeiros indícios apontavam para suicídio. Mas policiais experientes imediatamente sentiram que algo não batia naquele quadro. Primeiro, o sangue seco. Isso significava que a morte não ocorrera 1 minuto antes da chamada. Provavelmente 1 hora, talvez mais, antes da chegada da polícia. Contudo, Acker afirmara que ouvira o disparo apenas recentemente. O intervalo de tempo não conferia. Em segundo lugar, o próprio Matthew. Quando foi questionado no local, comportou-se de maneira estranha, não histérico, nem transtornado, mas reservado, até frio. Disse que a arma lhe pertencia, que a mantinha no carro, mas que a tinha levado para o apartamento naquela noite por precaução. Afirmou que Alex estava abalada, que depois da briga no bar ela se recolhera. Disse que tentou acalmá-la, mas ela de repente foi ao banheiro e trancou a porta. E então, o disparo. Os investigadores examinaram cuidadosamente a cena. E aí surgiram mais detalhes que levantaram dúvidas. No lado interno da fechadura da porta do banheiro havia um pequeno anel metálico. O mecanismo de lingueta. Ele estava deitado, sob o corpo de Alex. Isso seria impossível se a porta tivesse sido realmente trancada e aberta após o tiro. A única conclusão lógica, a porta estava aberta até o momento da morte. Ou pelo menos estava aberta antes do corpo atingir o chão. Assim, a versão de Matthew começava a ruir. Não havia água na pia. Embora Acker alegasse que depois de arrombar a porta, lavara as mãos do sangue. A pia estava seca. Sem vestígios de água, sem gotas no chão. E isso significava: ele estava mentindo. O próprio banheiro parecia atípico para um suicídio. Em primeiro lugar, a posição do corpo. Em segundo lugar, a posição da arma. A arma estava ao lado do corpo, mas não da maneira como normalmente cai da mão. Estava cuidadosamente colocada à esquerda dela, embora Alex fosse destra. Além disso, não havia vestígios de tiro a queima-roupa. Nenhuma fuligem nas palmas. Nenhuma queimadura característica que aparece em disparos a curta distância. A arma, na verdade, parecia ter acabado ao lado dela, mas não como resultado de uma queda natural. Os peritos começaram a fotografar cada canto, cada detalhe. A partir daquele momento, o caso deixou de ser rotineiro. Tornou-se criminal. Matthew foi levado para interrogatório. Não como acusado, apenas como testemunha. Ele ainda se apegava à sua história. Que voltaram do bar por volta da 1 hora. Alex estava deprimida. Ele tentara acalmá-la, mas ela se fechava cada vez mais. Alegava que não esperava uma tragédia, mas então ouviu um disparo. Quebrou a porta e viu o que viu. Mas os investigadores já sabiam. A história dele era um patchwork, ajustada em alguns pontos, mas com buracos que não podiam ser ignorados.
Alegava que Alex começara a agir estranho em casa, falando que estava assustada. Supostamente, ela temia que Shane fosse um perigo. Matthew disse que oferecera ficar com ela. Foi ao carro, pegou a arma e, nas suas palavras, por precaução, a trouxe para o apartamento. Esse momento atraiu a atenção especial dos investigadores. Por que um homem que dizia que sua namorada estava instável traria uma arma carregada para dentro de casa? Por que ele, um profissional da área médica com experiência, decidiria que uma arma era apropriada? Por que não chamou a polícia se dizia temer pela segurança dela? Esses porquês se acumularam como uma bola de neve. Em seguida, sua afirmação de que Alex se trancou no banheiro e se recusou a falar. Ele diz que após algum tempo, ouviu um disparo, que arrombou a porta, que era tarde demais. Mas os peritos já sabiam. A porta fora arrombada antes do momento da morte. E o sangue no chão começara a coagular muito antes da chamada ao 911. Tudo indicava que Alex havia morrido muito antes do que Matthew afirmava. Que ele passou horas no apartamento ao lado do corpo sem pedir ajuda. E, possivelmente, escondendo algo. Vestígios de DNA, impressões digitais foram recolhidos no local e medidas da trajetória do disparo foram feitas. Segundo a balística, o tiro foi disparado a uma distância superior ao alcance do braço estendido. Ou seja, o disparo não foi auto-infligido. Além disso, a direção da trajetória, de cima para baixo, em ângulo, é extremamente atípica para um suicídio. Ecker, nesse ponto, continuava a insistir. Ele não fizera nada. Foi uma tragédia. Ele a amava, tentara ajudá-la. Dizia que ela estava abalada depois da briga no bar, que havia falado de medo de Shane. Mas quanto mais a investigação avançava, mais claro ficava. A verdade era bem diferente. No segundo dia da investigação, foram examinadas as câmeras de vigilância, tanto do bar quanto da rua perto da casa. Surgiu algo estranho. Levou mais de 40 minutos para chegar em casa, enquanto a viagem até o apartamento normalmente não dura mais de 15. Isso não era compatível. O telefone de Alex esteve ativo durante esse período, mas não foram feitas ligações. Apenas a abertura de um mensageiro, depois a tela desligada. Um dos peritos em rastros digitais diria mais tarde. Tentaram desbloquear o telefone, mas sem sucesso. 3 tentativas falsas. As amigas de Alex foram questionadas nos primeiros dias. Contaram sobre correspondência estranha, mensagens de voz perturbadoras. A troca de mensagens entre Alex e suas amigas falava por si. Ela escreveu que duvidava de seu relacionamento com Matthew, que ele era ciumento, que sentia como se ele olhasse através dela, não para ela. Em uma mensagem enviada uma semana antes da tragédia, escreveu: "Não me sinto segura com ele, mas ainda não estou pronta para terminar as coisas. Ele pode ser muito persuasivo." Em outra, admitiu: "Acho que ele está me seguindo. Não sou paranoica. É só que há pequenas coisas que não dá para não perceber." Um fragmento da correspondência era especialmente importante. "Ele não grita, ele apenas desliga o meu ar." Alex deixou essa mensagem apenas um dia antes da noite fatídica. Peritos também examinaram o carro de Matthew. No porta-luvas, encontraram a impressão da correspondência deles, sublinhada com marcador. No porta-malas, havia luvas de tecido e uma jaqueta dobrada com cuidado com um pendrive no bolso. Mais tarde, um exame mostraria que o pendrive continha um arquivo de áudio. Uma gravação da voz de Alex, muito provavelmente registrada sem o seu conhecimento. O que exatamente havia nele não foi incluído no processo. Os advogados conseguiram excluir essa prova do protocolo, alegando violação de privacidade. Mesmo assim, a investigação continuou a montar o quebra-cabeça. Alex não atualizava suas postagens nas redes sociais havia 2 dias antes da tragédia, o que era incomum. Seus stories foram apagados, como se descobriu, manualmente e de seu próprio dispositivo. Mas em um horário avançado, quando, de acordo com os peritos, ela já estava dormindo. Isso deu motivo para acreditar que outra pessoa tinha acesso ao telefone dela. Matthew, é claro, negou isso. Um exame psicológico do casal revelou detalhes importantes.
Matthew foi caracterizado como contido, propenso à agressão passiva, com um desejo acentuado de controle. Seu comportamento foi descrito como emocionalmente distante, mas estrategicamente calculado. Tudo isso, somado a depoimentos inconsistentes, alertou os investigadores. 2 semanas depois, o caso deixou de ser um incidente trágico e passou a ser uma investigação criminal sobre uma morte violenta. O motivo oficial ainda não havia sido anunciado, mas a promotoria já se preparava para apresentar acusações. Todos aguardavam apenas uma coisa: o laudo pericial. Ele se revelou um ponto de virada. Quando os peritos anunciaram os resultados dos exames balísticos e de vestígios, a investigação finalmente encontrou a brecha na versão de Matthew que permitiu olhar mais fundo. A bala entrou em um ângulo incomum, de cima para baixo, com uma trajetória atípica para um disparo auto-infligido. Além disso, o vestígio do disparo não era característico de curta distância, como Matthew afirmava. Isso deu origem à principal questão: poderia ter sido suicídio? Os peritos recriaram a cena até o último centímetro. Utilizaram um manequim de altura e compleição semelhantes às de Alex. Recriaram a iluminação, a disposição dos objetos. Os resultados não favoreceram a versão do suspeito. A posição do corpo, a distribuição dos respingos, o ângulo do ferimento de entrada, tudo apontava para uma influência externa. Um dos investigadores disse em uma entrevista: "Tínhamos a sensação de que não estávamos lidando com um ato impulsivo. Parecia algo planejado, quase teatral." Um elemento importante foi a análise do comportamento de Matthew durante as 2 semanas após a tragédia. Ele se recusou a comentar publicamente, não entrou em contato com os amigos de Alex e se isolou completamente. Durante os interrogatórios, respondia às perguntas, mas demonstrava quase nenhuma emoção. Psicólogos que o observaram destacaram um baixo nível de reação afetiva, o que é considerado um sinal preocupante em tais situações. Ao mesmo tempo, os investigadores começaram a trabalhar com as provas digitais. Recuperaram dados do laptop e do tablet de Matthew. O histórico do navegador continha dezenas de buscas relacionadas a métodos de manipulação, formas de pressão psicológica e especificidades de detectores de mentiras. 3 semanas antes do incidente, ele pesquisou artigos com os títulos "Como reconhecer traição por sinais não verbais" e "O que fazer se você foi traído". Esses dados foram incluídos no processo como possível confirmação de motivos. Além disso, ficou conhecido que Matthew, poucos dias antes do incidente, enviou uma solicitação para excluir a conta de Alex em um dos portais médicos, onde ela armazenava informações sobre uma promoção futura. Quando questionado sobre os motivos, ele respondeu: "Eu só queria protegê-la." Mas de quê? Ele não especificou. Amigas de Alex contaram sobre um incidente estranho na véspera da tragédia. Em um jantar em grupo, ela parecia ter medo de deixar o celular sem vigilância. Uma das garotas recordou: "Ela o mantinha na mão até no banheiro." Disse que Matthew tinha se tornado intrusivo demais, mas tinha medo de irritá-lo. Essas frases começaram a ganhar novo peso. Atenção especial foi dada àquele intervalo de 9 minutos entre o disparo e a ligação para o 911. Um dos peritos afirmou: "Em casos assim, cada segundo conta. Se ele estivesse realmente tentando ajudar, a ligação teria sido imediata." A pedido da promotoria, foi feita uma simulação. Mesmo em choque e pânico, uma pessoa no mesmo apartamento poderia ter ligado em até 40 segundos. 9 minutos é tempo demais. A investigação se deparava com a ausência de testemunhas diretas, mas as provas circunstanciais começaram a formar uma cadeia. Entre as evidências, estava uma anotação encontrada no diário de Alex. Escrita à mão, sem data, ela continha apenas uma frase: "Se algo me acontecer, não terá sido por mim." Um exame confirmou a autenticidade da caligrafia. Para a promotoria, isso foi suficiente para iniciar uma revisão do status do caso e solicitar um mandado de prisão. No fim de janeiro de 2023, Matthew Acker foi oficialmente preso sob suspeita de envolvimento na morte de Alex Penning. Ele foi acusado de homicídio culposo com circunstâncias agravantes,
incluindo pressão sobre a vítima, ocultação de provas e falso testemunho. Esse foi um ponto de virada. De tragédia a caso criminal. De suspeita a acusação. Mas tudo o que ficava fora das provas, sentimentos, insinuações, medos, tensão nas entrelinhas, agora teria que ser ouvido no tribunal. Em 15 de maio de 2023, começou no Tribunal do Condado de Hennepin o julgamento do Estado contra Matthew Acker. Esse não era apenas um julgamento sobre uma tragédia pessoal. Era um julgamento sobre o silêncio que se acumula ao longo dos anos, torna-se pesado como concreto e, em determinado momento, desaba sobre a cabeça de todos que estavam por perto. Matthew compareceu ao tribunal como réu. Ele foi acusado de um crime com circunstâncias agravantes: pressão psicológica intencional, ocultação de detalhes importantes, pedido de ajuda feito de forma tardia. A redação era seca e jurídica, mas por trás dela estavam meses de tensão, proximidade insuportável, palavras não ditas e aquelas que foram ditas tarde demais. Na primeira audiência, a sala do tribunal estava lotada. Presentes não estavam apenas representantes da imprensa e pessoas próximas a Alex, mas também cidadãos comuns que se impressionaram com a história em si. Seus rostos refletiam desconfiança, medo e, para alguns, uma vaga esperança de que a verdade finalmente fosse revelada. O juiz deixou claro desde o início: emoções não seriam a base do julgamento. Apenas fatos, apenas provas. Mas nesse caso, os fatos nem sempre eram óbvios, e a verdade nem sempre se deixava capturar pela lógica. A acusação construiu o caso de forma metódica. A estratégia deles era simples: mostrar uma cadeia de ações consistentes que indicavam um impacto psicológico sistemático que, segundo a promotoria, levou à tragédia. A ênfase principal não estava no momento do incidente, mas nos meses que o antecederam. Correspondências digitais, anotações de diário, depoimentos de amigos e colegas de Alex. Tudo isso formava a base da linha de argumentação da acusação. Várias mensagens dela para amigas foram lidas em tribunal. Ele olha, mas não diz nada. Cada frase soava como um grito separado por ajuda, arquivado em um chat. O promotor chamou isso de diário silencioso do medo. No terceiro dia, o tribunal chamou sua primeira testemunha, Carly, uma amiga próxima de Alex. Ela parecia composta, mas suas mãos tremiam. Quando foi convidada a falar sobre as últimas semanas da vida de sua amiga, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ela parou de rir, disse Carly finalmente. Ela costumava ter essa risada cintilante. E então, nada. Ela olhava pela janela, segurava o celular como um escudo. Ela dizia que ele estava diferente. Eu não sabia o que isso significava até que fosse tarde demais. Os advogados de defesa não negaram as dificuldades no relacionamento do casal, mas insistiram que o incidente foi uma coincidência trágica, resultado de um colapso emocional de ambos os lados. Eles tentaram retratar Alex como uma pessoa passando por uma crise interna, e Matthew como um homem em uma situação difícil, incapaz de lidar. Mas essa versão começou a desmoronar quando um especialista em segurança digital foi chamado ao tribunal. O especialista disse que foram encontradas no tablet de Matthew pesquisas datadas de 10 dias antes da tragédia. Entre elas estavam: como ler conversas de outras pessoas sem acesso à senha, o que fazer se a namorada esconde conversas, a psicologia do ciúme e como entender que você foi traído. O juiz permitiu que parte desses dados fosse mostrada ao júri. A tensão na sala aumentou. Não eram apenas buscas curiosas, eram tentativas de controle. Mais tarde, uma das testemunhas, um ex-colega de Matthew, disse que ele frequentemente reclamava do afastamento de Alex. Ele dizia que ela parecia estar escapando, que havia menos calor nela. Eu então pensei, uma história comum. Mas agora, a voz da testemunha falhou. No sexto dia, o tribunal ouviu uma gravação de áudio feita por Alex 2 semanas antes da tragédia. Era uma gravação de fundo de um gravador, possivelmente acidental. Ela continha uma conversa. Alex falava baixo, nervosa. Eu não sei mais o que fazer com você. Você fica em silêncio o tempo todo. Desaparece.
É como se eu vivesse com uma sombra. A resposta de Matthew era inaudível. Apenas silêncio, o som de movimento pelo quarto e uma respiração pesada. Essa gravação se tornou o ponto emocional mais alto da audiência. Várias pessoas na sala choravam. Um dos jurados desviou o olhar. Quando chegou a vez da defesa, eles tentaram trazer o julgamento de volta ao campo dos fatos, não das emoções. 2 psiquiatras foram convidados para analisar o estado emocional de Alex. Um deles concluiu que ela poderia ter tido uma reação aguda de estresse e um estado limítrofe. O promotor imediatamente exigiu que essas conclusões fossem excluídas por serem hipotéticas. O juiz as permitiu, mas com a ressalva de que não eram um diagnóstico médico. Os advogados também se referiram à falta de testemunhas diretas. Eles lembraram que ninguém viu o que aconteceu dentro do apartamento naquela noite. Todas as provas eram circunstanciais. Mas é em casos como esse, como enfatizou o promotor, que tudo se junta a partir de detalhes, como um mosaico. Ele levou o júri pela cronologia: a câmera do estacionamento, a discussão perto do carro, as mensagens de texto no caminho, o comportamento no bar, a anotação dela. Se algo acontecer comigo, não será por mim. A família de Alex falou no 7º dia. Seu irmão, brevemente e quase sem emoção, disse: ela queria ir embora. Ele sabia. Todos nós sabíamos. Mas não sabíamos do que ele era capaz. As palavras do pai foram contidas, quase jurídicas. Minha filha merecia sua liberdade. Ela tentou se libertar, mas caiu em uma armadilha que não é visível de fora. Esta não é uma história sobre um conflito barulhento. Esta é uma história sobre o silêncio que pesa. Após 8 dias de audiências, o júri se retirou para considerar seu veredicto. A sala prendeu a respiração. Por 13 horas, eles analisaram materiais, compararam depoimentos, revisaram fragmentos de gravações de áudio e imagens de câmeras de vigilância. O juiz proibiu os jornalistas de se aproximarem da sala de deliberação. A expectativa era tensa. No dia seguinte, pouco depois do meio-dia, o júri retornou. O veredicto foi anunciado em um silêncio em que ninguém na sala parecia respirar. Culpado da acusação 2, crime qualificado. Matthew permaneceu sentado, sem demonstrar reação visível. Seus advogados sussurraram, ele assentiu. Mas seu rosto permaneceu inexpressivo. A família de Alex, sentada na primeira fila, não disse nada. Apenas sua mãe apertava o pingente da filha, um pequeno pássaro de prata que Alex usava desde os 16 anos. Esse julgamento se tornou não apenas uma busca pelo culpado, mas também uma conversa sobre limites. Entre cuidado e controle, entre amor e dependência, entre ansiedade e perigo. Alex não podia mais falar, mas suas palavras, escritas, guardadas, repetidas, foram ouvidas. E foram ouvidas.